Você já teve uma experiência de Deus falar com você através do louvor ou uma palavra? Fica nesse vídeo que eu quero contar uma experiência que eu tive de Deus falando comigo. Alguns meses atrás, a minha filha, ela deu pneumonia e a gente teve que ficar internada. Mas antes dela ficar internada, estávamos em casa, eu estava com muito medo, né, no meu coração, apreensiva, inquieta com aquela situação, porque ela estava bem ruinzinha. Aí, sentada ali na sala, ela foi e falou assim: mamãe, pega o seu violão, ela já estava com a ukulele, e coloca um louvor. E aí, gente, eu sempre ouvi aquela canção e nunca Deus tinha falado do jeito que ele falou comigo naquele dia. E eu ali com meu violão e ela com a ukulele, ouvindo a canção, a hora que a canção disse assim: determine um final para esse medo, eu estou aqui. Gente, eu comecei a chorar e já senti na presença de Deus que eu tinha certeza que era Deus que estava falando ali comigo, porque eu sempre ouvi a canção e nunca tinha falado comigo. E ela continuou falando: eu dou sustento e força para você. E eu chorando, chorando. E ela: mamãe, por que você tá chorando? Aí eu: minha filha, porque Jesus falou comigo, eu tô sentindo a presença de Deus. Aí ela falou: ah, tá. E aí eu me acalmei, ela dormiu no meu colo uns 10 minutinhos, foi um pouco prazo. E aí ela acordou e falou assim pra mim: mamãe, Jesus também falou comigo. Ela falou nessas palavras. Me falou 4 coisas. E eu: o que é que Jesus falou pra você? Aí ela falou assim: que Jesus ama muito ama muito nós. O segundo, minha filha, é que nós vamos para o céu. E o terceiro, daqui 5 dias eu vou ficar boa. Ah, a hora que ela falou isso, eu já comecei a chorar de novo. E aí eu não esperei a quarta, e ela não lembra, até hoje eu não lembro. Mas eu sei que a quarta coisa era o que eu viveria depois disso. E eu saí chorando pra fora, peguei a minha Bíblia, deitei na rede. E, gente, quando Deus quer falar com você, Ele fala, mas você tem que estar sensível ao Espírito Santo. E eu abri a Bíblia em Jeremias 17, versículo 7, assim, abrindo. E o Senhor falou assim: bendito é o homem que confia no Senhor e que a sua confiança está no Senhor. Naquele momento ali eu comecei a chorar de novo, porque eu senti mais e mais a presença de Deus e a certeza de que se eu precisasse passar por qualquer coisa, Ele estaria comigo e eu tava naquela paz. E a gente foi no médico, né? Nós fizemos os exames, teve todo o processo. Ela estava realmente com a pneumonia. A médica falou: não, eu aconselho vocês pegar a sua filha e internar ela. Não trata em casa, foi isso que ela falou. E por eu ter tido essa experiência, eu tinha certeza que Deus estava comigo. Eu poderia ir em paz, né? Eu estava tranquila e nós fomos. E aí lá no hospital, Deus falou novamente comigo. E essa experiência foi maravilhosa, porque o hospital ele estava lotado, muitas crianças estavam, né, que é o hospital da criança que ela ficou. E aí eu fiquei sozinha. Deus me deu aquele momento ali porque ele queria falar novamente comigo. E eu ali intercedendo, orando e olhando para o céu mesmo, falando com Deus, falando com ele, pedindo para ele limpar o pulmão da minha filha. E aí eu olhando pro céu, falando com ele. Aí mostrou várias nuvenzinhas branquinhas e várias pequenininhas ali. E aí eu olhando para o céu e intercedendo, pedindo: Senhor, limpa o pulmão da minha filha. E num piscar de olhos, irmão, foi muito rápido. Ficou tudo azulzinho, aquele céu limpinho. E aí eu tive a certeza de que Deus ia limpar o pulmão dela. E aí, quando a gente decide viver pela fé, as notícias, elas não são boas, não são agradáveis. Depois de eu ter essa experiência com o Senhor, né, dele me mostrar que limparia o pulmão dela, as notícias foi que ela piorou. Ela estava muito mal, que a gente via ela assim, desfalecida, e aí as notícias eram que não, se a Ávila continuar assim, a gente vai ter que colocar ela na UTI para monitorar o tempo inteiro. Deu antibiótico, não fez efeito, e entraram com mais antibióticos e mais. E foram 3 antibióticos para acabar com aquele mal. E aí, mas eu tinha certeza, o coração ficou parecido, mas eu tinha certeza que Deus estava comigo. E para a honra e a glória do Senhor, depois de 5 dias, começou a melhor, assim, que era outra criança. Todo mundo ficou, assim, assustado lá no hospital, porque era outra criança. Até a médica falou: gente, essa aí não é aquela menininha que tava toda desfalecida ontem. E ela já pedia pra andar, voltou a comer. Foi assim,
um milagre que aconteceu. E aí falaram que não poderia, né, ir para casa, tinha que ficar mais de 5 dias por causa dos antibióticos, que não tinha como prescrever, porque eram 3. Tinha que ser no soro. E ali eu vi o milagre do Senhor e essa experiência incrível. Eu falei, não, tem que contar e dizer que você pode sim decidir viver pela fé, mesmo que as notícias ao redor, elas não vão ser boas, mas feliz é o homem que confia no Senhor, que é a palavra de Jeremias, bendito quer dizer feliz, feliz é o homem que confia no Senhor, e que a sua confiança está no Senhor, que a sua fé possa estar firmada no Senhor, que a sua confiança seja o Senhor, não um medicamento, não um médico, nem um diagnóstico, que a sua confiança é no Senhor.